Onde estiver um homem, aí viverá uma fonte de criação e divulgação folclórica. Diretamente das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole, o artigo de hoje é Folclore, o saber de um povo. Por meio do decreto de número 56747, publicado no Diário Oficial da União de 18 de agosto de 1965, foi instituído o Dia do Folclore no Brasil, celebrado em 22 de agosto de todo ano. Após a Segunda Guerra Mundial, a Unesco iniciou uma campanha de preservação das tradições e do folclore nacional. No Brasil, a cultura nacional vinha sendo ressaltada pelos vários movimentos artísticos e literários que surgiram a partir do século XVIII e teve forte expressão na época do modernismo entre 1922 e 1960. A valorização e a difusão das manifestações culturais estão resguardadas na nossa atual Constituição Federal, promulgada em 1988. Oficialmente, temos a proteção da nossa cultura popular tradicional. Mas será que damos a ela o devido valor? Será que realmente compreendemos sua importância e a necessidade de preservá-la? A palavra folclore se origina da junção de dois termos de raízes saxônicas: folk, que significa povo, e lore, que significa saber. Assim surgiu folklore, traduzido como conhecimento do povo ou sabedoria popular. Mais tarde foi adaptado para a língua portuguesa, contemplando a grafia que conhecemos hoje, folclore, que pode ser traduzido como cultura popular. Falar de folclore é falar de vida. São as vivências humanas que conformam o folclore, resultado das manifestações, movimentos e criações coletivas, que vão se modelando de acordo com o que vai ocorrendo no seu entorno e no mundo. Ele tem essa característica de regionalização, traz a sabedoria de um determinado povo, mas é possível observar manifestações semelhantes ou com o mesmo sentido em localidades diversas. Apontam os estudos que essas manifestações tiveram origens comuns, mas à medida que foram sendo expandidas para outros lugares, foram sendo recriadas e reinterpretadas. No Brasil, a influência de diferentes grupos étnicos, sobretudo europeus, em especial os portugueses, africanos e indígenas, deu origem a manifestações folclóricas com uma enorme variedade de enredos e significados que podem apresentar semelhanças e diferenças a depender da região do país. E para além dessas influências, nós temos uma grande variedade de lendas e personagens que permeiam todo o país e fazem parte do rico universo do folclore brasileiro, construído pela confluência dessas heranças, assim como também se deu a formação desse povo. Entre as muitas figuras que fazem parte do nosso imaginário folclórico, tem o lobisomem, a mula sem cabeça, o curupira, a caipora, que é o curupira sem os pés virados para trás, o bicho-papão, saci-pererê, macunaíma, a sereia, as amazonas ou as icamiabas, entre muitas outras. Sobre o lobisomem, o curioso é que ele é uma figura conhecida universalmente, e sua abordagem remonta a tempos antigos, o que mais uma vez reforça a transmissão de ritos, lendas e costume entre os diversos povos. As Amazonas, um grupo guerreiro formado apenas por mulheres, também já foram citados em algumas passagens dos mitos greco-romanos. Os mitos e lendas, apesar de apresentarem alguns pontos comuns, como a tradição oral, a narrativa de uma história, feitos heróicos, a existência de um mundo misterioso e entre outros, não são a mesma coisa. Os mitos, como disse Joseph Campbell, são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Eles ensinam que você pode se voltar para dentro, e você começa a captar a mensagem dos símbolos. O mito
traz uma mensagem com uma grande carga simbólica, aborda temas atemporais e o que representa uma experiência de vida. Comunica ensinamentos que vieram passando de geração em geração, fundamentados numa ordem moral e que carregam consigo uma sabedoria que pertence a toda a humanidade. Já a lenda, como descreve Câmara Cascudo, significa episódio heróico ou sentimental com um elemento maravilhoso ou sobre-humano transmitido e conservado na tradição oral popular, localizável no espaço e no tempo. O povo brasileiro se formou por meio de um processo de miscigenação, e o nosso folclore espelha esse cruzamento de povos. E, em que pese essa multiplicidade, é possível perceber elementos nas nossas manifestações populares que podemos dizer desde sempre permeavam a vida, as celebrações, sagradas e profanas, e o imaginário dos povos de todo o mundo. Um desses aspectos é o fogo. Para além de ser o resultado de uma reação química de combustão que libera luz e calor, e ser cultuado pelo seu grande valor utilitário, o fogo sempre teve um importante caráter simbólico nas culturas antigas. Aparece em mitos, lendas e cultos de diversos povos, seja como elemento purificador, criador, transformador, mantenedor ou destruidor. É também retratado como um elemento espiritual, pois é sempre vertical e ascensional. Sobe aos céus em busca do sagrado, como representação do sol, da vida humana, da alma ou da consciência e inteligência humana, um saber mais elevado que o mero intelectualismo. Em muitas civilizações, era a personalização divina, representado como um deus ou uma deusa. No que se refere ao folclore brasileiro, há muitos exemplos em que o fogo aparece, seja nas festividades, nas superstições, nas celebrações de cunho sagrado ou nas lendas. Diferentes histórias contadas de geração a geração, nas quais encontramos pontos de conexão e similaridades que nos fazem pensar como isso pode ser tão parecido se esses povos viviam tão distantes. As lendas, contos, festividades e demais manifestações folclóricas, em algum grau, recordam expressões arquetípicas que existiram em todos os tempos. Recorda nossas origens e nos auxilia a saber quem somos. É a nossa história contada, cantada, dançada e representada de tantas maneiras e formas como é a diversidade do povo. Nosso folclore é tão vasto, rico e diverso que a mera tradução em palavras o reduz e limita, pois a cultura popular só pode ser devidamente captada quando a vive, quando se permite ouvir as histórias e histórias da boca do povo, e quando juntos dançamos, cantamos e celebramos. As reflexões desse podcast foram extraídas do artigo Folclore, o saber de um povo, escrito por voluntários da Revista Esfinge. Veja mais artigos no site revistaesfinge.com.br e nos siga no Instagram, Revista Esfinge. Eu sou Emily Penha, voluntária da Nova Acrópole.